Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje celebramos a memória de São Carlos Borromeu, bispo, do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história das parábolas reproduz o contexto do que Jesus está vivendo. Os pecadores e publicanos aproximavam-se dele para escutá-lo, os pecadores, enquanto que os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus por ele aceitar esta aproximação, por ele acolher. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Esta situação deu ensejo para que Jesus contasse 3 parábolas chamadas, aqui no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, chamadas as parábolas da misericórdia, sendo que a última delas, que não está contada hoje, na sequência ela aparece, é a que parece ser a obra mais extraordinária, falando da misericórdia dentro deste contexto, a assim conhecida parábola do filho pródigo, que alguns achariam melhor chamá-la de a parábola do Pai misericordioso. Sobre estas 2 parábolas, vemos que a causa desta narrativa de Jesus é a crítica dos pecadores e dos mestres da lei ao fato de que ele acolhesse os pecadores. Nas parábolas ele mostra que não apenas ele acolhe os pecadores que vêm, que se aproximam dele para escutá-lo, como na verdade ele vem à procura do pecador. Em outra passagem, ele vai dizer que ele veio exatamente para isso, para buscar e salvar aquilo que estava já perdido. Nestas parábolas, vamos ver que o problema é o fato de que os mestres da lei, os fariseus, não consigam entender isso e não consigam alegrar-se com esse acontecimento. É como se hoje nós soubéssemos que os criminosos que estão na cadeia, os condenados, estão procurando conversão, estão procurando mudar de vida e a gente não ficasse feliz com isso. A questão é, nas 2 parábolas, Jesus demonstra
que o dono da ovelha ou a dona da moeda se empenham profundamente em procurar a ovelha e a moeda perdida. E se empenham por quê? Porque a consideram importante. A ovelha e a moeda a consideram importante. Sabem ver nela um valor. E o valor que vem nessas coisas não é apenas o valor monetário, mas o valor de afeto. A minha moeda, a minha ovelha. Isso todo mundo entende. Todo mundo sabe ser bom para o seu filho, para o seu pai, para o seu irmão. Nós temos um sentimento de posse que faz com que a gente sinta pelas coisas que são nossas. As coisas que a gente tem estima porque são nossas. Este é meu, por isso tenho uma ligação com ele. O do outro é diferente, eu não sinto a mesma coisa. A gente é capaz de ver isso quando existe alguma apresentação, alguma competição na escola ou em qualquer lugar, quando o pai fica lá no meio de tantas crianças, tantos jovens competindo, se apresentando, e ele fica de olho em um deles, no seu. Podem passar 50 crianças por lá. O seu é o que importa. E pode ser que o seu não seja o melhor, que a apresentação dele não seja a mais interessante, que na competição ele não seja o melhor. Mas esse pai e mãe está aqui torcendo pelo seu. Ele pode até chegar em último lugar, não tem problema. O que importa é que eu estou vendo o meu filho. E muitas vezes a grande recompensa para o filho é estar sendo visto pelos seus pais. Se ele souber que ele pode chegar até em último lugar, que não tem problema, é sinal de que ele sabe que o mais importante é ser visto pelo seu pai competindo. Se ele achar que tem que ganhar para agradar o pai, daí já tem alguma coisa errada. E então, nas duas parábolas, o dono da ovelha vai atrás desta ovelha, deixa as outras, não porque não se importe com as outras, mas porque se importa com cada uma, sairia atrás de qualquer que fosse que tivesse se perdido. Por isso ele sai atrás daquela, porque é dele, minha ovelha. Ele se preocupa com ela, porque ela é sua ovelha. A mesma coisa no caso da moeda. Agora, ao chegar em casa, ambos querem que todos se alegrem com o seu encontro. Eu encontrei a minha ovelha, eu encontrei a minha moeda. Para que a gente pudesse participar, como os mestres da lei, os fariseus, participar desta alegria, seria importante colocar na nossa cabeça que os pecadores também são nossos, que de alguma maneira eles também nos importam. Seria importante saber que o pecador também é uma perda para mim. Alguém fazendo maldade, alguém cometendo um crime, eu estou perdendo com isso. Para que eu pudesse me convencer de que quando ele se converte eu estou ganhando. Porque o meu irmão se converteu. E neste caso seria natural para mim me alegrar com isso. Participar da alegria daquele que é o dono de todos nós, que o resgatou, que conseguiu restituí-lo bem. Seria necessário que a gente verdadeiramente tivesse consciência de que o pecado destrói, de que quando alguém peca, nós perdemos com isso, para que a gente entendesse que quando alguém se converte, nós
também ganhamos com isso. A crítica feita a Jesus pelos mestres da lei, penso que para nós cristãos deveria nos fazer pensar. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Acolher os pecadores nunca é um problema. Colaborar com o pecado sempre será um problema. Acolher os pecadores, não. A nossa acolhida poderia ser uma chave para, quem sabe, iniciar um processo no coração da pessoa, para, quem sabe, ela se perguntar se não poderia dar um passo diferente. De alguma maneira, nós também precisaríamos acolher os pecadores. À medida em que os desprezássemos, nós estaríamos assinando embaixo do pecado deles. Rezemos. Conservai, ó Deus, no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa Igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.